Pesquisa divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, mostra que 54,7% das famílias paulistanas estavam endividadas no mês de outubro. E nesse cenário, costuma subir também o número de pessoas que recorrem a empréstimos e todo tipo de crédito, como o cartão, que responde por mais de 70% das dívidas contraídas. Mas usar o cartão de crédito para pagamentos instantâneos, jogando a dívida mais para frente, pode levar rapidamente ao descontrole financeiro. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a educadora financeira Cíntia Sena, que já está aqui ao meu lado. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Olá, obrigado o convite. Vamos falar de um assunto que faz parte do nosso dia a dia e que merece uma atenção. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu tenho aqui duas pesquisas e são recentes. Uma é da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CNDL, e também do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, que apontam que 33% das pessoas não sabem quanto que gastam no cartão de crédito. É um apagão financeiro? O que acontece? O que acontece, o cartão é uma forma que a gente não tem o contato exatamente com o dinheiro. E o que a gente associa, que aquele limite que a gente tem ali, é um salário a mais. Então, ao fazer isso e usando paga aqui, paga ali, a gente não observa e não olha se aquele gasto que eu estou fazendo, eu poderia fazer naquele momento ou não. E acabo olhando a fatura somente quando ela chega na minha casa ou quando eu acesso ali pelo celular. E aí eu vou ver o que eu faço com aquele valor que eu nem tinha visto que eu estava gastando. Aí vem o susto, né? Aí vem o susto. Então, o que acontece muitas vezes, esse descontrole, está muito mais no hábito de usar, de consumir, mas sem saber com o quê. Quais são essas escolhas? Então, é importante que as pessoas que responderam aí, praticamente 1/3, que não conhecem, é pelo fato de usar atreladamente a qualquer consumo. Então, ela não tem ideia se ela poderia ou não, e aí somente quando chega a fatura que ela vai pensar em como pagar. O ideal seria que a pessoa tivesse já certinho quanto que ela pode gastar com aquele cartão, ou seja, já tem, olha, eu vou gastar com cartão de crédito esse tanto aqui nesse mês. E começar a verificar se já está chegando naquele tanto que ela prometeu gastar, é mais ou menos por aí. Isso mesmo. O ideal é que a gente tenha o cartão de crédito como aliado, o cartão não é ruim. O que é ruim é como que eu uso esse cartão. Então, eu posso, a partir do momento, colocar um limite de valor inferior ao meu ganho, de preferência até 50% desse meu ganho, que eu já vou evitar que eu faça um gasto maior. E, além disso, que gastos que eu posso fazer, qual que é esse valor que eu vou destinar para o uso. Cheguei naquele montante antes até de fechar a fatura, eu já deixo de utilizar. E aí eu começo a usar novamente somente no próximo mês, porque eu já vou ter recursos para fazer frente. A gente precisa lembrar que o cartão é simplesmente um meio de pagamento. Eu deixo de pagar hoje, vou ter que honrar em algum momento. E o fato dos juros terem sido limitados a 15%, os rotativos, não é isso? Isso facilitou de alguma forma, ajudou de alguma maneira? Olha, a ideia dessa diminuição de fazer com que esse rotativo não fique por tanto tempo, foi para que diminuísse. Porém, o que aconteceu muito com as pessoas é que elas evitavam o pagamento, falavam, amanhã eu vejo, depois eu vejo, deixo para as próximas faturas, e agora elas começaram a ter que fazer essa análise e essas decisões antecipadamente. Mostrou-se que muitas pessoas começaram a ficar inadimplentes, o que ela, ao utilizar o parcelamento, ao rotativo, ela adiava isso. Então, essa iniciativa diminuiu, sim, um pouco os juros, porque a cobrança eu tenho que fazer, de alguma forma, um parcelamento, mas não evitou com que o aumento de pessoas que se tornaram inadimplentes fosse reduzido por conta dessa medida. Aliás, quando a gente fala em parcelamento, né, que é o que pode acontecer com muita gente, né? Você recebe a fatura do cartão de crédito e aí você tem o valor total para ser pago, aí você fala assim, nossa, acho que eu gastei demais da conta, não vou conseguir. Então, vamos para um parcelamento. E também tem aquele valor mínimo, né? E as pessoas ficam, às vezes, tentadas, eu vou pagar o mínimo. E também tem aqueles planinhos que normalmente o cartão de crédito coloca 12 de tanto, 3 de tanto. O que é melhor fazer? Qual que é o melhor caminho para o devedor nesse caso, né? Olha, quando eu chego nessa situação, que eu identifico
identifico um valor que eu não tenha condições de pagar naquele momento, antes de eu já tomar uma decisão se eu vou pagar o mínimo, se eu vou entrar num parcelamento ou até buscar outra linha de crédito com a minha instituição, com outras instituições que têm uma taxa um pouco menor, eu tenho que olhar o que me fez gastar além daquele meu ganho, daquela condição que eu poderia arcar ou não, para que eu mude aquele meu comportamento. Porque o que a maioria das pessoas fazem, ela até toma a decisão, paga o mínimo ou parcelo, e no mês seguinte ela vai ter aquele parcelamento, aquela fatura que ela não pagou integralmente e mais os gastos do mês a mês. Então ela vai continuar e vai virando aquela bola de neve. Então é importante que ela faça esse processo que a gente fala de educação financeira. Deixa eu olhar qual que são esses meus hábitos, o que eu estou gastando, como eu estou gastando para que eu já mude. Às vezes são pequenos detalhes que a gente muda no nosso dia a dia, no nosso comportamento, que aquele valor eu já vou enxergar e fazer frente, que compensa muito mais às vezes do que até entrar no parcelamento. Mas eu preciso olhar esses meus gastos, quais são essas minhas escolhas para poder fazer essa melhor direção. E aí sim, se eu for para o mínimo ou por um parcelamento, já sabedor que nos próximos meses eu tenho esse compromisso. Pelo que você está contando para a gente aqui, o mais difícil mesmo é você mudar a sua atitude, né? Mas a gente vai continuar falando disso daqui a pouquinho. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, continuamos a conversar com a educadora financeira Cíntia Sena sobre o uso do cartão de crédito. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com a educadora financeira Cíntia Sena. O assunto é cartão de crédito. Aliás, no bloco anterior, falamos um pouco sobre parcelamento, sobre a mudança do hábito, né, do consumidor, de ver realmente naquilo que pode e deve gastar, né? E também tem uma outra situação bastante comum, que hoje os cartões de crédito, eles oferecem aqueles parcelamentos sem juros. Você vai fazer uma compra, quanto custa? Custa R$30. A senhora quer pagar em uma vez, em duas vezes ou em três vezes? Sem juros? Sem juros? Ah, então parcela. Isso é bom? Isso não é bom? Qual que é a sua visão disso? Olha, é o que a gente fala de 1/10, 1/5. Não existe o bom ou ruim. Entra de novo naquilo que a gente fala, o quanto que eu posso arcar. Eu já tenho recurso para fazer frente àquele parcelamento? Porque muitas vezes até eu posso ter o recurso, em vez de pagar em uma vez, parcelar, continuar com aquele dinheiro e ir fazendo frente àquelas parcelas. A questão de não ter juros, na verdade ele tem, só que a gente não enxerga, tanto que existe até algumas operadoras que você, ao parcelar, se antecipar a última parcela, ainda te dá um desconto. Então, esses juros existe. O que eu preciso só me atentar é se eu vou ter como pagar essas parcelas nos próximos meses e, principalmente, a gente vai se esquecendo. Eu faço uma parcela aqui que é R$20, amanhã eu faço uma outra que é 30, depois eu faço uma outra que é 50. Eu vou olhando esses pequenos valores, só que quando eu somo, o fechamento da fatura dá um valor muito alto. Então, eu tenho que olhar, eu vou parcelar, mas cabe no meu próximo mês o quanto que eu já estou comprometendo o meu salário que eu ainda não ganhei com parcelamento e até deixando de fazer outras realizações, outros propósitos que eu hoje não visualizo. É, o que a gente percebe muito hoje em dia é que até por conta da alta taxa de desemprego, muitas pessoas usam o cartão de crédito por absoluta falta de opção, porque não estão recebendo nenhum tipo de salário e precisam pagar determinadas contas que são básicas e aí acabam se enroscando, né? Mas uma coisa que eu queria que você contasse aqui pra gente é porque o cartão de crédito não é só vilão, né? Se ele for bem usado, né? Como que ele pode ser bem usado? Além dessas outras dicas que você já deu de gastar o quanto pode, né? O cartão de crédito é bom a gente até se atentar, ele não é vilão, mas é como que eu uso isso? Até porque ultimamente a gente está começando a entrar numa linha de pensamento que quase a gente não usa o dinheiro, então tudo é eletrônico, as formas de pagamento, então a gente não vê o nosso recurso. O cartão ele pode muito nos ajudar com esse planejamento, em vez de gastar hoje, continuar com recurso e ir pagando parceladamente. Eu posso me aproveitar de programas de pontos e com isso ter benefícios às vezes de não pagar passagem aérea, não pagar passeios, hospedagens. Eu tenho facilidades que ele me ajuda e muito, inclusive dependendo da bandeira ou do nível, tem às vezes seguros com desconto e até grátis.
eu posso me utilizar desses benefícios, eu só tenho que saber utilizar ele ao meu favor. Muito bem. A Cíntia Sena veio conversar com a gente hoje sobre o bom uso do cartão de crédito, deu algumas dicas bem importantes. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pela sua participação. Obrigada, igualmente.